Guardando aqui a propaganda, né? Alguém tocou aqui o cachorro, né? Professor, só para a gente fazer um link aqui, a gente está conversando sobre avaliações imobiliárias aqui com o Dr. Fernando de Queiroz, ele que é diretor de avaliações do Cresce Ceará e é o CEO da Sala do Corretor. Ele é professor, advogado, corretor de imóveis e é o nosso mestre, assim, no Ceará, quando se fala de avaliação de imóveis, que eu acho que sim, que eu tenho quase certeza, no Brasil é uma das autoridades quando se fala de avaliação imobiliária. A gente está conversando com ele aqui no Espaço Mulher. Professor, eu tinha perguntado sobre se qualquer corretor pode ser avaliador. O senhor já nos respondeu, disse que sim, né? E a gente falou sobre o KNAI. O senhor pode explicar para quem está acompanhando com a gente o que é KNAI, né? Porque tem gente que não vai entender o que é KNAI. Precisa que todo corretor tenha esse KNAI? Essa pergunta, ela depende dessa que eu estava referindo, né? Então, eu preciso só terminar e peço perdão a todos os telespectadores aqui, porque minha família está toda lá para dentro e deixaram comigo só a cachorrinha aqui, a Kayla, né? Que era o contrário, devia deixar ela lá, que a casa é grande. Então, o que acontece? O KNAI, ele é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, certo? Ele foi criado pelo sistema COFES-Cresce e veio em excelentíssima boa hora, justamente por aquelas questões que foram discutidas na época, no CONFEA, com Cresce, etc. Então nasceu aí a necessidade de se criar esse cadastro nacional. É um cadastro maravilhoso, eu estou lá, se você colocar aqui o meu nome, Fernando de Queiroz, no KNAI, já sai que eu sou um corretor cadastrado no Cresce, no sistema no KNAI, e isso traz credibilidade. Assim como tem os engenheiros e os arquitetos têm aquela anotação de responsabilidade técnica, ART, o corretor de imóveis ele pode ter também o selo certificador que ele vai anexar a sua avaliação de imóveis, e só pode ser feito isso para quem está cadastrado no KNAI, nesse Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Para isso, é importante que você faça um curso numa instituição que seja credenciada pelo sistema COFES-Cresce. Então, quem pode fazer esse tipo de curso, ou é o próprio Cresce, ou é o Sindimóveis pela resolução 1066, que ele veio inscrito nessa resolução 1066, que é a resolução COFES-Cresce, que a própria resolução diz quem está autorizado a dar esse curso, né, vamos supor, a proferir aulas com relação a esse tipo para essa finalidade, para que você se registre no KNAI. Então, é o sistema COFES-Cresce, qualquer um dos Cresce, nas regiões do Brasil, está lá escrito na resolução, está na lei, está na resolução, os Sindimóveis e também os cursos cadastrados no Conselho e devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Eu vou dar só um exemplo, porque eu sou professor de lá e tenho muito orgulho, que é o CETRED. O CETRED tem um curso desse também, de 3 ou 4 dias, que ajuda todo mundo. É muito importante fazer esse curso, porque rapidinho você consegue entender, ter uma noção geral da avaliação. Claro que não aprende tudo em 5 dias, vamos supor, em 3 dias. E a avaliação se aprende por anos e anos e anos. Mas é um bom início. Sim. Então, o KNAI é isso, em primeiro lugar, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, criado pelo sistema COFES-Cresce, em virtude dessas relações jurídicas que levam a essa necessidade. E aí, no KNAI, na resolução 1066, que ele diz como deve ser feito o parecer técnico de avaliação mercadológica, que é o PETAM. O parecer técnico de avaliação mercadológica, ele é feito com essa orientação da 1066, que cria também o KNAI. Então, agora, é obrigado o corretor de imóveis a ter o KNAI para avaliar imóveis? A resposta é não. Bem claro e evidente. Agora, eu, como corretor de imóveis, que eu também sou, jamais deixaria de tirar o KNAI, porque isso me dá mais credibilidade nas avaliações. E essa credibilidade, ela vai importar também no resultado, da incumbência, e também vai dando mais credibilidade, as pessoas pagam com mais confiança ao corretor de imóveis. Você é um corretor credenciado? Sou. Essas avaliações, então ela tem um custo quando você comprova com KNAI, com selo certificador. Eu acho que fica uma coisa mais robusta e, inclusive, você fica mais à vontade para cobrar pelo que realmente é o seu trabalho, né? Agora, quando não tem KNAI, cria-se uma insegurança. Um laudo de um engenheiro sem ART.
É possível, mas cadê o laudo de responsabilidade técnica? Foi ele que fez realmente isso aí, na verdade? Então cria-se uma insegurança. Agora, quem tem o KNAI, que tem o selo certificador, dá ao cliente, ao consumidor, a certeza de que foi aquele corretor que se identifica como perito avaliador, que foi ele que realmente fez. Então ele assume todas as responsabilidades, olha só, com base no artigo 723 do Código Civil. O artigo 723 do Código Civil, que fala da corretagem, desde o 729 a 722 ao 29, se estiver falando rápido, me avisa. Então, ele diz que o corretor de imóveis, o corretor em geral, qualquer tipo de corretor, inclusive o corretor de imóveis, ele é obrigado a informar tudo sobre o andamento do negócio e tudo que possa onerar o negócio sob pena de reparação de danos. Ou seja, essa coisa do KNAI, ela não veio do nada, ela está totalmente interligada, faz parte de um ordenamento, faz parte do ordenamento jurídico. Então, eu vou trazer para o consumidor mais credibilidade, estando cadastrado no KNAI, é óbvio. O corretor que deixar de se inscrever no KNAI por pouca monta, que é uma mixaria, para falar a verdade, desculpa a expressão, mixaria aqui no Ceará quer dizer pouca monta, pouquinho dinheiro, com relação ao que ele ganha. Porque se cobra numa avaliação com o KNAI, com selo certificador, no mínimo R$ 2.500. É a média mínima que a gente cobra aqui no Ceará. Claro que tem gente que faz por 600, por 200, porque depois deve vir essa pergunta, né, de onde vem essa fonte de como é que se cobra isso aí. Então o KNAI é isso aí. Agora, o corretor pode simplesmente avaliar sem o KNAI? Sim, pode, sem problema nenhum. Cabe o cliente dele acreditar nele ou não. Não é verdade? Agora, também o Tribunal de Justiça, quando pede corretores para se cadastrarem como peritos judiciais, peritos do juiz, no edital do Tribunal de Justiça, que está aí no site do TJCE, não exige também o KNAI para se tornar perito do juiz. Tá? Mas quando você é perito do juiz, lá ele vai ter que assinar, porque se ele não assinar e não se responsabilizar, existe também a falsa perícia, se ele for manipular também essa avaliação, porque conhece uma das partes, está com pena de quem vai perder, de quem vai ganhar. Aí se ele manipular, ele não tem problema nenhum. Além de pagar multa, reparação de danos com base no artigo 723, o juiz ainda pode mandar noticiar o CETRED, dei aula ontem de manhã, noticiar o CRESE, para que ele responda pela parte da ética dele, e se ele for um falso perito, estiver diante de mentiras perante o juiz, ele pode pegar até 5 anos e 3 meses de prisão, com base no tipo penal chamado falsa perícia, que está no Código Penal. Então, quer dizer, desde quando o corretor de imóveis ele deve ver a avaliação como uma simples manifestação de opinião técnica? Não, olha para o imóvel, quanto é que é esse imóvel? Não, vale 200 mil, 300 mil. Essa coisa de falar pela boca, aquele laudo técnico, a opinião técnica, isso já não existe mais. Porque o que ele fala, aquilo ali é contabilizado como se fosse uma informação de um perito. E se a pessoa até mal entender, ela pode também entrar com ação pedindo reparação de danos por não entender aquilo. Então é isso que justifica essa importante pergunta da senhora, doutora Carol. Ótimo. Inclusive, só complementando a sua colocação, que já é mais do que completa, quando a gente vai se cadastrar como um perito avaliador no Tribunal de Justiça, eu estou falando isso porque eu estou me cadastrando, né? Já me cadastrei, na verdade. Eles pedem, mesmo que você não tenha KNAI, você tem que ter todas as certidões negativas da Receita, da Fazenda, eleitoral, é bem restritivo. E é muito interessante. Eu vou interromper, porque dentro do que a senhora está falando aí, eles pedem também a comprovação de experiência, não é isso? O corretor tem experiência. Então, se você tem um KNAI, tem as suas avaliações registradas no sistema COFES-CRES, o que é que vai acontecer? O sistema COFES-CRES pode lhe dar uma declaração dizendo que você participou das avaliações com base no selo certificador tal, número tal e número tal, e isso vale também para preencher esses requisitos do Tribunal de Justiça. Obrigado por lembrar isso. Perfeito. Excelente. Inclusive, eu tenho que levar umas avaliações para dar o selo, né, professor? Mas a senhora pode fazer também em parceria, né? Se a senhora tiver pouca experiência, o corretor que tiver pouca experiência, por isso que eu criei o curso da sala do corretor, para quem já é corretor. Está iniciando, tem pouca experiência, se a senhora for avaliar ter uma avaliação simples ou complexa aí em Itapipoca, e já é corretora, pode assinar, mas está começando agora, pode fazer em parceria comigo, claro, né?
porque a gente vai dividir não só os honorários, mas as responsabilidades, com base no artigo 728 do Código Civil. Olha só, até o que eu estou falando tem previsão legal no nosso diploma legal, que no Código Civil diz: quando 2 ou mais corretores trabalham, dividem em partes iguais, salvo se tiverem estipulado algo em contrário. Então tá aí, já faço uma proposta para a senhora. Fazendo a avaliação inicial, fazemos juntos, a senhora assina, eu assino, a gente dá entrada no Cresce como 2 parceiros corretores, e aquilo vale como uma experiência também para o juiz, né, lá para o tribunal e para quem quiser contraditar a nossa avaliação. Porque eu gosto que quando a gente faz uma avaliação, aí pode vir um corretor de outra parte, um técnico, um engenheiro, arquiteto, pode vir quem for. Mas ele tem que provar realmente que a gente saiu do trilho, se ele conseguir, que eu acho difícil, né? Porque as avaliações perícias são boas. Eu quero seguir fazendo uma pergunta, professor. Em quais circunstâncias aí o corretor de imóveis pode atuar como perito avaliador? Para ficar bem claro aí para quem está acompanhando com a gente. Bom, na realidade, o nome perito avaliador é para todo aquele corretor que já tem a carteira do Cresce. Ele já é, por natureza, por lei, perito avaliador, certo? Então, o corretor, aonde ele pode atuar e como muda essa nomenclatura para ele. Não sei se é nomenclatura ou frase ou atribuição, né? Então, quando o corretor ele trabalha para um particular ou para um advogado qualquer que peça para que ele faça uma avaliação, ele é um corretor perito avaliador. Agora, se ele estiver trabalhando, se ele der entrada no Tribunal de Justiça, no caso aqui do Ceará, no TJCE, tem aí já o edital novo, o novo edital, que eu entreguei para todo mundo, lá em Sobral, lá no Cresce Sobral, para que todo mundo, para que todo mundo fosse estimulado a se cadastrar como perito. Tanto que a senhora também percebeu que não vale a pena se cadastrar como perito judicial. Mas aí, quem está pagando a senhora, quando a senhora for perita judicial, já coloquei 3 lá, certo? Que foi o Vicente Matos, e foi também o César Moura. Eu coloquei um novo e um velho, né? Bem novinho, com 22 anos, e um velho com 50, velho não, mais experiente, com 55 anos, para provar também para o Cresce que a gente deve investir tanto nos jovens, como também nos que têm mais experiência também. Né? Porque eles têm um potencial gigantesco, e os 2 são peritos judiciais, né? E estão fazendo perícias para o juiz. Olha só, o Vicente já recebeu uma, aí o juiz perguntou quanto ele cobraria por aquela avaliação, ele colocou lá o valor dele. Não foi barato não, porque a avaliação era complexa. Né? Eles pediram para avaliar um imóvel atual, e esse mesmo imóvel quanto valia em 2010, 12, eu não vou dizer exatamente o dia para não identificar isso lá para questão de ética, né? Então imagina você fazer uma avaliação pretérita, uma avaliação, quanto é que valia esse imóvel em 2010, 9, 12, 5. Pessoal, nenhum curso no Brasil te ensina isso. Aonde é que tu tem um curso para... Nem o IBAP, eu acho que nem o IBAP faz isso. Que é verdade. Como é que eu vou fazer um curso para avaliar imóveis há 10 anos atrás? Eu nunca vi isso na minha vida, mas lá na perícia judicial fazem uma pergunta dessa, que são os quesitos esquisitos. Eu chamo os quesitos esquisitos. Qual era o piso daquele imóvel em 2000 e tanto? Qual o tamanho? Se o imóvel ficou maior, ficou menor? É umas coisas assim que você não entende, né? Qual é o grau de complexidade, ou então de precisão do imóvel? Aí é o engenheiro falando do corretor, o corretor falando do engenheiro, tudo do processo. Então você tem que estar bem preparada para isso, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Então, é por isso que a gente tem que atentar para estar sempre treinando, né? A senhora acredita, doutora Carol, que eu esqueci da pergunta? Eu falo tanto, né? A pergunta inicial. Ótimo, é porque o senhor tem tanto conteúdo. Deve estar todo mundo a gente aí. O conteúdo é tão grande, né? Não, tá todo mundo adorando. Você escreveu a pergunta? Eu perguntei em quais circunstâncias o corretor de imóveis pode atuar como perito avaliador. Pronto, então eu já falei como perito avaliador. O fato dele ser corretor, ele já é um perito avaliador, fazendo avaliações para o particular ou para empresas, ele já é um perito avaliador. Quando ele está nessa condição que eu acabei de falar, que ele é o perito do juiz, então ele é um perito judicial, certo? Agora, é bom entender o seguinte, que no perito, o juiz, assim que ele contrata o perito judicial, que vai ser pago pelo Poder Judiciário, ele também, ou não, o juiz pode mandar as partes pagarem também por aquilo ali, pelo perito judicial, né?
Mas vamos supor que seja pago pelo juiz. O perito judicial é o perito do juiz. Ele, naquele momento, ele é assistente do juiz, ele é auxiliar do juiz. O juiz não sabe quanto vale o imóvel, né? Qual é o valor do imóvel. Por isso que ele contrata perito. Mas ele dá, a partir do artigo 473 do Código de Processo Civil, ele vai dar também ao perito, ao perito do advogado, ele também pode se habilitar no processo. Então, o advogado ele pode contratar um assistente técnico. Então, esse assistente técnico é como se fosse o perito do advogado, ou das partes, né? Então, você tem um corretor que ele pode atuar como perito judicial, perito avaliador, né? Só pelo fato de ser corretor. Ele pode atuar como perito judicial, então, nesse caso, ele é chamado de perito judicial enquanto ele estiver dentro do processo, sendo pago pelo juiz. Quando termina aquele processo, ele não é mais perito judicial, ele está perito judicial, ele não é, ele está. Ele não é nem contratado pelo Estado para poder fazer perícia todo dia, né? Pago pelo Estado, então ele não é, ele está naquele momento. Então, se alguém disser assim, eu sou o perito judicial, calma, qual o processo que você está atuando? Nenhum. Então, nesse momento, você não é, e nem está. Mas amanhã, se o juiz chamar para fazer uma perícia judicial, então ele vai estar sendo perito judicial naquele momento. E tem um assistente técnico. Agora, nós temos aí o perito, o corretor perito avaliador, nós temos o perito judicial que trabalha para o juiz e nós temos o assistente técnico. Olha que coisa interessante. O corretor perito, ele vai elaborar o PETAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica. O perito do juiz, que é o perito judicial, ele avalia, ele vai elaborar um laudo de perícia ou laudo pericial. É o mesmo PETAM, só que muda de nome. Porque quando ele diz que é um laudo pericial ou laudo de perícia, todo mundo já sabe que ele está trabalhando para o juiz. Olha que interessante, não é? Agora, tem outra coisa também. O assistente técnico, ele não apresenta nem PETAM, mesmo ele sendo corretor, nem apresenta laudo de perícia. Ele apresenta um laudo técnico de avaliação, porque no próprio Código de Processo Civil está dizendo que o assistente técnico apresenta seu laudo técnico. Sim. São coisas que a gente não vê em canto nenhum. Você só aprende mesmo fazendo, né? Ou na sala do corretor, né? Esse curso a senhora vai ser minha aluna. De perícia judicial. Já sou. Continuarei. Continuarando, né? Aliás, já é minha aluna desde o Sobral, né? Não é? Eu fiz lá em Sobral. Agora pela sala do corretor, pronto. E também... E não é porque eu estou na sua frente, não. É porque realmente eu gostei bastante, muito. Para vocês terem uma ideia, vocês estão acompanhando com a gente aqui a entrevista, Dr. Fernando fala não sei quantas línguas. Dentro do curso ele dá uma aula para a gente de mapa, de zoneamento de cidade, de atendimento ao cliente, de perfil de cliente. Foi assim espetacular. Eu fui só anotando os tópicos, eu digo, vale, eu não sabia que ia ser tão rico, né? Ser tão rica essa aula. Imagine quem pode participar de um curso desse na sala do corretor, que vai ter essa tutoria, né? Por 90 dias. Por 90 dias, né? Pergunta o que quiser na prática. A pessoa já vai fazendo as avaliações, perguntando e ganhando seu dinheiro e tirando dúvidas, né? A gente dá um acompanhamento geral e ganhando dinheiro, né? Claro, é bom demais. É bom demais. Falando nisso, como é que a gente pode fazer... Essa pergunta chegou para mim aqui agora. Quanto cobra um avaliador de imóveis, professor? Quanto cobra? Eu queria falar sobre isso, mas também eu queria antes de colocar um fato que ocorreu, que eu percebi sobre avaliações de terrenos que são desapropriados, né? Tá certo? Antes de falar sobre quanto vale uma avaliação de imóveis normalmente, como se cobra por aí, uma avaliação técnica em conteste, aquela realmente top de linha, aquela, como fala popularmente, uma avaliação feita por quem entende mesmo, e quem não entende pode se juntar a nós, né, doutora Carol, para a gente trabalhar em parceria, já que a lei nos permite isso, né? Quem está começando não deve se intimidar. Foi uma avaliação complexa, junta-se, ganha metade, se for dividido por 3, ganha por 3, não tem problema, né? Uma avaliação se for 15 mil, 5 para cada um, eu não me incomodo de ganhar 5 mil. Então, o que acontece? Uma avaliação de 15, né? Então, mais uma coisa interessante, tá certo? Eu vou começar pelo fim, porque vai ser melhor explicar dessa forma.
Normalmente se cobra por uma avaliação, antigamente se cobrava pelo 0,5% do valor da tabela, porque existia uma tabela de honorários aqui no estado do Ceará, mas essa tabela, ela foi de 1998, ou foi 97, no tempo que o Apolo Scherer pai, né, o doutor Apolo Scherer, ele tinha uns 20 anos, faz tempo essa tabela, então, mas essa tabela aqui no Ceará ainda continua sendo a tabela do Sindimóveis, mas, por outro lado, alguns outros CRECES, como lá de São Paulo, ele criou uma tabela muito bacana com base na experiência que eles têm no Poder Judiciário. Ou seja, o que em geral o Judiciário paga para os peritos, então ele fez uma tabela que vai aí até 55 mil reais. Eu achei interessante aquilo ali. Mas, por outro lado, o CAD, que é por uma questão que é uma instituição do governo, que ele evita aquelas coisas de quer sempre prezar pela livre concorrência, etc., fez um acordo de cavalheiros com os conselhos, né? Acho que Conselho de Engenharia, Arquitetura, CRECES, deve ter tentado com a OAB também, não conseguiu, não sei. A OAB não sei. Porque a OAB ela não vende produtos, né? A OAB tem uma coisa diferenciada, que a tabela da OAB ainda está funcionando muito bem, né? Agora, as tabelas de honorários do Brasil inteiro, em geral, através de um acordo de cavalheiros com o sistema COFES-Sicresse, aonde o CAD chegou para o sistema COFES-Sicresse e disse, olha, a partir de hoje, não aceitaremos mais uma tabela como se fosse uma tabela mínima, ou seja, menos do que aquilo, o corretor estaria driblando a ética da sua profissão. Mas hoje em dia, por causa dessa questão, tal de leniência que apareceu por aí o CAD disse, ou você aceita isso, ou você vai pagar uma multa milionária. Então, cresce por unanimidade, né? E aceitou, né? O sistema COFES-Cresce. Isso é a realidade, é o que eu vi na mídia, são fatos públicos e notórios, que está aí também o CAD, não sei o que, etc. Mas isso foi bom também pro lado, né? Isso não foi ruim para mim, foi muito bom, porque deu liberdade ao corretor de cobrar o que ele quiser por uma avaliação. Eu posso cobrar R$1? Posso. Posso cobrar de graça? Posso. Eu fiz uma avaliação de graça para minha família, eu até paguei, porque eu tive que pagar o selo. Eu gastei mais de carro do que o selo, porque o selo é barato, é 30 e poucos reais, mas eu gastei 70 para ir para voltar de Uber, né? E de volta foi 70 reais. Então, por causa disso, a justificativa é, o corretor, ele está proibido de cobrar R$1 milhão ou R$1? Não, porque em virtude de tudo isso, que é público e notório, que tem toda uma base científica, né? Porque a minha base não é empírica, apesar de que falar sobre as questões do conhecimento é uma coisa boa, porque o corretor ele tem que ter conhecimento tanto empírico como conhecimento técnico também. Mas isso aí não tá nessa pergunta, né? A pergunta é quanto deve cobrar o corretor por uma avaliação. Então, partindo... Bem, então ficamos à vontade de cobrar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, vamos lá. Então, por causa disso, a gente falou anteriormente, que o corretor ele atua como perito judicial, como assistente técnico e também como um corretor de imóveis perito avaliador. Quando ele é um perito avaliador, aí eu acho que ele fica à vontade mesmo. Mas, em média, em tudo isso que eu estou falando aqui, em média, não uma média da minha própria experiência empírica nesses 20 anos, mas também eu tenho um grupo de WhatsApp, eu falo com o Dr. Frederico Mendonça, que eu sempre gosto de falar dele, porque ele escreve bastante sobre avaliações, tem livros aí para o Brasil e para a América Latina inteira, não só de avaliações de imóveis, como também de operações imobiliárias, vários. Aliás, Dr. Frederico Mendonça, se o senhor estiver me assistindo, é um prazer estar falando do senhor aqui, viu? Tá certo? Como uma autoridade intelectual do Brasil inteiro e como um dos conselheiros do sistema COFES-Cresce, né? Eu queria também dar uns parabéns, se estiver aqui escutando, mas se não tiver, vai escutar depois, é o doutor Luiz Fernando Barcelos, que foi o criador do KINAI. Ele também está nesse grupo, eu vou passar para ele assistir também depois. Bom demais, vai para o sistema COFES-Cresce, pelo que eu estou vendo, né? O presidente Viana Neto também, que é o presidente do Cresce de São Paulo, e o presidente Tibérios também, estão tudo ali naquele grupo. Então, por que é que eu estou falando desse grupo? Por fazer propaganda? Claro que não, que ninguém entra. Talvez eu coloque a doutora Carol, com certeza, né? Que só tem homem lá, colocar uma mulher, né? É verdade. Né? Aí a senhora pode até conversar com eles, que são autoridades no assunto, são presidentes, né? São intelectuais. E é bom que eu esteja falando isso, que eu colocando a senhora lá, todo mundo já vai saber quem é, não é verdade? A senhora é uma advogada inteligente, uma corretora
impressionante, que trabalha também em prol da toda a sociedade de corretagem que tem aí, não só em Itapipoca, mas ela está fazendo no Ceará também, com essa entrevista. Sim. Isso aí é maravilhoso, isso é importante. Então, quer dizer, voltando aqui à sua pergunta, né? Então, o corretor fica à vontade para cobrar. Aí, em média, com relação ao que se conversa com o doutor Frederico, fizemos até uma live a nível nacional com anuência, não digo anuência, mas com o apoio do sistema COFES-Cresce, do próprio COFES, né? Essa live eu falei 26 minutos, não consegui falar tudo isso, porque eu tinha mais coisas para falar, né? Mas saí a live, eu acho que eu mandei para a senhora. E o que acontece? Então, por causa disso, por causa dessa interação, desse network com esses profissionais de altíssimo nível, aqueles que decidem, né, que o sistema COFES-Cresce, mas ele não decide o sistema COFES-Cresce, é o doutor Barcelos que faz isso, Frederico Mendonça, esses presidentes maravilhosos que estão aí, Viana Neto, o presidente Tibérios também, que ele está sempre apoiando, inclusive apoiando esse nosso papo aqui, né, como eu já falei. Então, depois de conversar com todas essas pessoas, a gente começou a perceber que o corretor, ou mesmo com avaliação em conteste, inicia geralmente por R$ 2.500. Isso aí não é uma coisa só minha, é uma coisa de consenso. Isso seria como, professor, esses 2.500 por hora? Veja bem, a partir do momento em que o corretor não tem base nenhuma, em que essas tabelas de honorários que existem por aí não são mais obrigatórias você usar como tabela mínima, então o corretor ficou no espaço, como se tivesse de repente ele está num avião, e o avião entrou no espaço, ele fica voando porque não tem mais gravidade. Ele fica meio perdido, por causa desses acontecimentos que envolvem as categorias, legislações e etc., o CAD, né? Então o corretor ficou sem chão. E agora, eu vou cobrar o quê? Se eu não posso, antes eu podia dizer que eu cobro R$2.000, R$5.000 por causa disso. Eu tenho a tabela e etc., agora acabou a tabela, e agora eu faço o quê? Então, a justificativa para que o corretor cobre alguma coisa tem que ser com base no seu conhecimento, tem que ser com base na sua própria biografia. O Diogo já fez várias avaliaçõões. Eu fiz uma avaliação aqui, duas que eu achei interessante. Uma foi por mim e outra por um colega corretor também de aula, que eu gostei bastante dessa situação. A minha foi uma desapropriação. O Estado queria pagar aqui no Ceará, vamos colocar 160 mil por um imóvel, e eu comprovei por A mais B que ele valia mais de 2 milhões, quase 3. E através dos princípios gerais da avaliação, como o princípio da proporcionalidade, da finalidade, princípio da melhor forma de você aproveitar aquele imóvel, de melhor aproveitamento, porque a própria ABNT, ela cita uma série de princípios que já vem de instituições internacionais, não foi a ABNT que fez, ela já trouxe de fora, né? Instituições internacionais da América Latina, Estados Unidos, trouxe para cá. Então, a partir daí, ela empregou esses princípios, que esses princípios se tornaram-se importantíssimos para o corretor entender sobre isso. O conhecimento dele com relação à legislação urbanística é uma coisa também que eu pleiteio para que esses cursos que estão no CNAE, esses cursos do Cresce também, do sistema COFES-Cresce, qualquer curso pago ou de graça, e eles coloquem dentro do projeto pedagógico a legislação urbanística. Aqui em Fortaleza, por exemplo, aqui atrás tem um mapa de Fortaleza aqui, ó. Essa parte verde é a macrozona de ocupação, é a macrozona de proteção ambiental. Essa parte branca é dividida em 15 zonas de ocupação. Aí tem zona de ocupação consolidada, zona de ocupação restrita. Então, essas zonas têm parâmetros dentro do plano diretor. Nasce o Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Código de Obras e Posturas, são tantas legislações que quando você olha, lá no Meireles, eu posso edificar imóvel, posso. Até quantos metros? Lá tem dizendo do Plano Diretor, 72 naquela zona, 72 metros de altura. Já no bairro Pedras, aqui em Fortaleza, são 15 metros de altura, no máximo, que se pode edificar. Aí vem um aluno e pergunta, mas aquele prédio lá, não sei aonde, tem mais, é gigante, tem mais do que 72 metros, mas aí se paga... Aí tem lá você paga pelo ônus, existe um pagamento que é justamente oneroso pela construtividade, né? É outorga onerosa pela construtividade, está tudo na legislação. Então, é tanta coisa que o corretor tem que saber, e é isso que faz com que a avaliação dele fique mais cara ou mais barata, né? Então, com base nesse consenso geral, eu colocaria 2.500 para iniciar e 55 mil, porque é o final da tabela do Cresce lá de São Paulo. Interessante.
acredito que para iniciar... Eu estava olhando essa tabela, é muito interessante, porque eles vão colocando os percentuais, né? Isso. Muito bom a sua dica. Eu acho que essa é uma das coisas que o corretor ele tem dificuldade na hora de o cliente liga e diz, olha, eu queria que você fizesse uma avaliação, quanto é? Geralmente você pergunta qual é o imóvel, qual é o tipo. Acho que essa é a maior dificuldade, é dizer quanto é essa avaliação, já que não existe uma tabela. Foi muito boa essa colocação do senhor e nos indicar essa tabela. Aquele aluno que quer falar. Isso que eu falei é o normal. Vamos falar do anormal. Para terminar, são 3 minutos. O anormal é o seguinte, eu falei daquela avaliação para uma desapropriação, não é isso? Sim. Vamos supor que o cliente tivesse feito, não no processo, mas quando se faz uma avaliação, uma desapropriação, a única chance que o desapropriado tem de falar alguma coisa é na avaliação. Então o processo fica totalmente dependendo do avaliador. O cliente vai procurar um advogado, e a senhora que é advogada sabe que a tabela da OAB em média cobra 20%, não é verdade? Vamos supor que no estado de Roraima, isso aí, eu não deveria nem ter dito estado, vamos colocar outro no Acre, né? Entendeu como é que é? Pagou, não foi nem o estado, foi o município. Então, pagou 250 mil por uma avaliação, por uma propriedade para ser desapropriada. Aí o que é que o juiz faz? Naquele processo, com base na lei de 34, ele diz o seguinte, olha, o estado, ele pode invadir o imóvel, pode se apropriar, provando que pagou 250 mil, e cabe ao desapropriado somente agora a questionar o valor. Me diga, quem é o protagonista desse processo? É o advogado ou o avaliador, o perito avaliador? Avaliador. Pois é, aconteceu um caso real, onde o Estado pagou 250 e a juíza, através da avaliação de um perito, mas só que não foi um perito avaliador do advogado, foi um grande corretor, que foi perito judicial. Ele provou que valia quase 30 milhões aquele imóvel que estava sendo vendido. E o juiz mandou pagar a diferença de 250 mil que a pessoa tinha recebido para 30 milhões. Ou seja, esse perito judicial, que deve ser um dos melhores do Brasil, eu tenho certeza que ele sabe o que eu estou falando, se ele estiver escutando, ele foi a pessoa mais importante para esse processo. A senhora acha que ele vai cobrar 50 mil no processo desse? Ele tinha direito a cobrar pelo menos 5%, e é isso que eu estou querendo promover para o Brasil inteiro, uma coisa nova. Essa ideia eu tive... Pelo menos 5%, né? Pelo menos 5%. Quanto é que dá 5% de 30 milhões? Doutora Carol, agora é pergunta de matemática. Quanto é que dá? Não, dá para dizer agora não. 10% dá 6 milhões. 10% dá 6 milhões. É então, dinheiro que não dá para eu saber quanto é. Aí eu fui verificar com outros colegas advogados que eles vão adorar saber disso, né? Que se é bons peritos, eles vão querer saber esses peritos, né? Se a senhora tiver um aí caso... eles vão fazer questão de uma perícia, né? Vão fazer questão de um assistente técnico para acompanhar aquilo ali. Para provar que é aquilo que... Exatamente. E é possível fazer... é importante, né? O mais importante. Como é importante o trabalho de avaliador de imóveis, muito importante. Mas isso aqui é novo, é uma ideia que eu estou trazendo para o mercado imobiliário brasileiro, saindo do Cresce Ceará, da sala do corretor, praticamente, para todo mundo. Né? Então, aí eu sou associado ao Colares Advocacia, e eu, doutor Colares, o Pedro Jackson Colares, falei com outros colegas advogados também, e eu perguntei, vem cá, a base do negócio jurídico perfeito, do contrato perfeito, não é vontade livre, agente capaz, objeto lícito de obedecer todos os requisitos da lei? Então o que não é proibido é permitido. Então esse negócio jurídico é permitido de ganhar 5% numa situação como essa. O advogado, se ele se aliar ao perito, ele vai querer ter um perito de alto nível, que acompanhe em detalhes. O máximo que vai acontecer é o perito não provar nada e não ganhar nada. Mas ele pode pedir pelo menos uns 5 mil no começo, para pagar as despesas, 10 mil, e depois, com o tempo, ele ganhar no final do processo, né? Entendeu como é que é? Então é possível fazer isso. Então isso que eu queria deixar aqui já deliberadamente, é como uma ideia minha da sala do corretor, da senhora que está ajudando também, do sistema Confesse e Cresce aqui do Cresce do Ceará também. Eu também falei lá no Cresce sobre isso, na entrevista que eu fiz ontem lá no Cresce de manhã, que vai sair também agora na
na próxima semana. Então, isso é um negócio novo que está aí, de primeira mão aqui, que eu falei de forma completa no seu programa. O seu programa foi o único que me deu essa oportunidade de realmente anunciar isso. Coisa nova. Parabéns. E vamos sim divulgar isso, porque o seu trabalho é, assim, exemplar. Professor, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração acerca da avaliação imobiliária, que eu sei que o senhor tem um amplo espectro sobre esse assunto, mas como nós temos um tempo, né, e a TV me cobra esse tempo. Eu não vou falar mais nada, porque tudo que eu falo aqui é muita coisa, então eu prefiro só agradecer e dar os parabéns à TV Bom Demais, porque realmente é bom demais. Ah, sim, muito obrigada. Se tiver perguntas, estou aqui dos telespectadores. Não, eu vi. Se tiver alguma pergunta dos telespectadores, também estou aqui para responder, se a senhora quiser. Pronto, agora em um minutinho, enquanto eu vou conversando aqui, mandando um abraço para quem participou, você que está participando da live, mande a sua pergunta, você pode mandar aqui pelo YouTube da Bom Demais, que é @TV Bom Demais ao vivo. Você tem lá avaliações mobiliárias, Dr. Fernando de Queiroz. Você manda a sua pergunta aqui. Enquanto isso, eu quero lhe agradecer, Dr. Fernando de Queiroz, que é assim uma sumidade sobre o assunto, sobre avaliações imobiliárias, é professor nada mais nada menos da UFC sobre o assunto, né, no curso de TTI da UFC. Como? No CETRED, né, da UFC? CETRED. Isso. Que não é qualquer um não, que é professor do CETRED, que dá lá esse curso desde o começo. Você encontra o professor Fernando, se quiser, é claro, lá no CETRED, no inicinho da carreira, como corretor, e depois mais lá na frente, na sala do quando corretor, se trata de avaliação imobiliária, né? Lá na sala do corretor. Agradecer a todos da sala do corretor, todos os colegas corretores que estão participando aqui do programa. Abraçar os nossos queridos amigos Vicente de Paulo, que participou aqui, Vicente de Paulo Matos. 35 anos de engenheiro, corretor de imóveis e também aluno da sala do corretor. Olha aí que maravilha. Também o Rubens Gomes, ele que também participou com a gente lá no curso, lá em Sobral, não foi? Ele até me disse aqui, Carol, foram 6 línguas que ele falou lá. Ele me ajudou aqui. Obrigada, Rubens. O nosso querido diretor, Dr. Apolo Scherer, também, que participou aqui. Grande professor, ele disse, mandou um abraço pra gente. Tá? Muito obrigada, Apolo. Obrigado também ao Dr. Ayrton Parente, que mandou um abraço para o senhor. Grande professor, um gênio de extrema humildade. É verdade, viu, doutor Fernando? De extrema humildade. Obrigado, doutor Ayrton. Também a Elisângela Lavor, que mandou também seu abraço, disse muito boas explicações, excelente. Agradecer também ao Rubens, a Deise Pontes, ela que participou também aqui com a gente, o Valdeci Soares, está mandando um abraço para você, para mim ou para o doutor? Um abraço para os dois, né? Um abraço também para a Armênia, que está me vendo lá de Brotas aqui no Ceará. Um abraço também para todo o pessoal lá da Aparente, corretora de imóveis, as meninas, o Carlos Henrique, o Johnny, o Leandro, Mirella, todo o pessoal que trabalha com a gente lá, que acompanha fielmente aqui a TV Bom Demais. E hoje que a gente estava falando de avaliação imobiliária, fizeram questão de sentar para ouvir o senhor, viu, doutor Fernando? Obrigado. Um abraço também para a Meire e para todos os amigos que estão aí ao mesmo tempo assistindo através também do Facebook, de todos os ambientes onde a TV Bom Demais repagina e recoloca esse programa. Quero agradecer o senhor em especial. Todo mundo mandou pergunta já. Agradecer, Valdeci de Itapipoca, né? Obrigada, Valdeci Soares. Muito obrigada. Agradecer a todos. O cachorrinho parou de fazer barulho. Brincadeiras à parte. Isso aqui é o Rubens, tá, professor? O perito avaliador pode trabalhar em outro estado ou apenas no seu local de origem? Tá aí, chegou a pergunta, professor. O perito avaliador pode trabalhar em outro estado ou apenas no seu local de origem? Bom, como perito avaliador, corretor de imóveis, ele trabalha sendo cadastrado no CNAE, ele trabalha no Brasil inteiro, porque ele já tem uma identificação nacional, segundo
o diretor do CNAE, que é o Dr. Luiz Fernando Barcelos. Então ele já deu uma live sobre isso, dizendo que quem está inscrito no CNAE pode fazer avaliação no Brasil inteiro, porque você já é identificado como no Cadastro Nacional de Avaliadores de Código. Agora, como perito do juiz, você tem que ser cadastrado no Tribunal de Justiça do estado respectivo. Então, em cada estado você se cadastra lá, transfere o CRES e vai ser perito judicial. É assim que funciona. E como corretor, pode, professor? Como corretor, pode trabalhar em qualquer estado? Bom, como corretor para comprar, vender, intermediar, pode sim, mas você tem que informar o CRES do outro estado. Se você está aqui no Ceará, é inscrita no 15ª região, mas vai atuar em São Paulo, em Santa Catarina, você pode pagar uma parcela, uma proporção de anuidade, se eu não me engano, 120 dias para atuar por um certo tempo, ou se for ficar lá definitivamente, você transfere o crédito para lá e paga a anuidade de lá também. Ou sai. Parece com a OAB, né? Nesse caso, parece com a OAB, né? É a mesma coisa. Os conselhos trabalham mais ou menos assim em qualquer lugar do Brasil. Mas pode. Quem quiser falar com o professor Dr. Fernando de Queiroz, vai aonde, professor? Vai no WhatsApp da Sala do Corretor.com. Você vai na Sala do Corretor.com, aí tem lá contato. Clicando lá, aí você clica lá no link do WhatsApp, que mesmo assim é 85 é o DDD. Aí depois o número é o 4042-0009. É só fazer as perguntas lá direto. Muito bem. Quero agradecer, Dr. Fernando de Queiroz, falou brilhantemente sobre avaliações imobiliárias, é referência no assunto no Brasil e é o CEO lá da Sala do Corretor. Se você quer ter mais informações, aprender melhor como faz avaliações imobiliárias, procurar o Dr. Fernando de Queiroz, ele que é diretor de avaliações do CRES Ceará. O CRES Ceará jamais colocaria alguém como seu diretor se não fosse tão competente, né, como o Dr. Fernando. Por isso que foi colocado. Um abraço para o Tibério Benevides, né, que está nos assistindo aí também. Ele vai assistir depois, né? Um abraço para o nosso presidente do CRES Ceará, Tibério Benevides. Muito obrigada, professor. E nós estamos de portas abertas. Sempre que quiser, nós estaremos aqui, porque por aqui tudo é bom demais. Obrigada. Obrigado. Até mais. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação, a todos que participaram através do YouTube, do Facebook, do Periscope, do Twitter e também pelo aplicativo da TV Bom Demais. Quero agradecer também de coração aos nossos parceiros que patrocinam esse programa. Hospital São Camilo, que é um parceiro que todos os meses está aqui com a gente, que faz valer mesmo e leva esse programa para muitos lugares. O programa chega definitivamente, tem muita audiência lá em Portugal, em Lisboa, em várias cidades do Brasil. Agradecer também a querida doutora Adriana Soares, que é a nossa médica aqui de plantão do Espaço Mulher, que é a super oftalmologista, que é a minha oftalmologista e que eu indico, Adriana Soares, oftalmologista, e a ótica Nova Imperatriz, né, que com os nossos olhos, que faz ver, né, nos faz ir mais longe, está em todo o Brasil, Ótica Nova Imperatriz. Agradecer também a Brisanet, que fornece internet para nós, para que esse programa chegue aí na sua casa. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Vai lá, você pode entrar lá no Instagram da TV Bom Demais, @TV Bom Demais, o D é mudo, ou ainda no YouTube você vai ver toda a programação da Bom Demais. Você pode falar comigo também lá no Instagram, @Carolina_Parente_Espaço Mulher. Um beijo, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até quinta.